a quinta carta à igreja de Sardes, capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome, de que vives e está morto. Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O interessante na igreja de Sardes é que o conflito da igreja de Sardes aqui não era uma questão de oposição. Sardes não estava enfrentando um inimigo, uma oposição de fora, né? Ou seja, eles não eram crente aqui e tinha alguém contra eles, não. O problema de Sardes estava em si mesmo. A apatia. Igreja apática. Indiferente. Uma igreja que estava morrendo, essa é a verdade. Então, nisso a gente também vê que isso é um perigo muito sério. A apatia, a indiferença. O que é a apatia, irmão? Eu vejo isso claramente. É como se a chama do candelabro estivesse apagando, a chama do altar ela vai se esfriando. O ativismo, as coisas automáticas, o muito fazer e a pouca vivência com Deus, né? Fala que acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo antes que morra completamente. Quantas pessoas às vezes têm estado assim nas igrejas, né? Às vezes ainda tem uma chamazinha bem pouquinho. Aí Deus nos desperta hoje, Ele fala: acorda e fortaleça isso que ainda está, essa chaminha aí, antes que morra completamente. E muitas pessoas às vezes têm estado assim na igreja apáticas, né? Pessoas que entram na igreja e saem da mesma maneira. Pessoas que não conseguem sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, que não tem mais alegria, que não tem mais a questão da reverência. Muita falta de reverência hoje em dia, né? Pessoas assim realmente apáticas ao agir, ao mover do Senhor Jesus. Eu vejo nisso aí quando Jesus Cristo foi ali no túmulo, né, no túmulo de Lázaro, eu vejo essa apatia ali. O dono da vida estava ali. E Jesus Cristo olha para que as pessoas chorem. Ele chora por causa da incredulidade, da falta de fé. Né? E assim, uma coisa que nós devemos nos preocupar muito é que nós que somos o causador, o céu ele é tomado à força. Eu quero te dizer que às vezes você pode estar falando: Thiago, eu me identifiquei com a situação dessa igreja. Meu irmão, tem uma chama dentro de você. Olha, às vezes a gente chega nesse momento de estar muito automático, de estar fazendo as coisas tudo. Ah não, é para Deus. Tudo automático, irmão, isso é um perigo terrível. Porque é outra coisa que eu vejo o freio de Deus. Falando: olha gente, eu quero vocês por inteiro. Vocês não são só uns robôs que abrem e fecham a ponta, não. O meu relacionamento aqui é pessoal. Eu preciso tratar isso em vocês. Sardes, ela estava precisando de ser tratada nessa questão, irmão. Eles estavam num esfriamento tão grande, mas ao mesmo tempo, é isso que é importante. Tinha um povo remanescente ali. Tinha um povo que eles estavam firmes nesse tempo. Então eu quero dizer para você também, meu irmão, você que está firme, glória a Deus por sua vida, mas não deixa a chama apagar. E um segredo que fala aqui no versículo 3, né? Lembrem do que aprenderam e ouviram, obedeçam e se arrependam. Esse é um segredo. Eu vejo que isso é um segredo. Como que eu vou sair da apatia espiritual? Lembre-se do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. E o arrependimento traz choro, irmão. Hoje tem pessoa que não quer mais nem chorar. Olha,
Joel, ele é muito enfático. Chora os meninos de Deus, os sacerdotes, Senhor. Nós, às vezes, precisamos só chegar nos pés do Senhor e chorar um pouquinho. É algo pessoal. O arrependimento aqui está ligado a choro. Eu nunca vi uma pessoa que se arrepende de não chorar, irmão. Eu nunca vi uma pessoa que chega arrependida aos pés do Senhor que ela não chora. O arrependimento na Bíblia, ele tá entrelaçado a muitas coisas. Você vai receber Davi, quando ele se arrepende, ele rasga, né, suas vestes, o pano de saco, em sinal de arrependimento. Não é uma coisa assim, eu estou arrependido e amanhã eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou arrependido e eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo ler, eu estou arrependido, mas não vou fazer da mesma forma. Entendeu? É uma luta, realmente é uma luta. O reino do Senhor realmente é tomado à força. Mas às vezes, se você está como uma igreja apática, né, igual a essa igreja de Sardes, Deus conhece o seu coração. Às vezes você pode falar assim, Esther, mas eu não consigo às vezes nem orar. Eu sei que isso acontece, são momentos que a gente passa. Todos nós passamos por momentos assim. Mas até nas nossas lágrimas, o Espírito Santo de Deus, ele leva ao Pai. Né? E Deus fala que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então o que nós precisamos é realmente ter esse segredo. É recordar de tudo que a gente aprendeu. A palavra do Senhor nos fala, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, se você tem algo no seu coração, se você tem alguma palavra no seu coração, comece a recordar, né? Traga à sua memória aquilo que lhe traz esperança. Comece a recordar das palavras, comece a recordar daquilo que o Senhor Jesus já fez na tua vida, que eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor já fez. E essa apatia, eu penso também como uma questão de perseverança aqui, né? Uma igreja apática também não é de uma hora para outra que ela se desperta, não. Ela lembrando, ela vai se arrepender, mas ela vai perseverar naquilo que ela aprendeu, orando, lendo, se entregando, né, se colocando realmente à disposição do Senhor, falando que é dependente do Senhor. Aí o Senhor vai vir e vai tirar a apatia. É um despertamento realmente. E assim, nós vemos, irmão, cuidado, Senhor, porque Deus ele não vem aqui trazer uma condenação sobre o Sardes. Deus estava falando, olha, gente, vocês têm que acordar. Você tem que acordar, sabe por quê? Porque eu vou vir. Ele também está falando isso para muitos, irmão, para nós. Está falando assim, olha, aquele que está dormindo, acorda, sabe por quê? Porque eu estou para vir. E se ele vir, irmão, e nós estivermos dormindo no sono da indolência, não vai subir. Mas eu acredito, irmão, que nós somos esse povo lavado e remido que vai estar com as vestes brancas com o Senhor. Aleluia. E a você, irmão, não se desespere. Se às vezes o momento agora é um momento como a igreja sabe. Porque Deus fala que é só um pouquinho. Você vê que a coisa de Deus é pequena. A fé tem que ser do tamanhozinho do grão de mostarda. É só ter um pouquinho assim, ó. A chama, ela só precisa ter uma centelhinha. Ela explode. Então Deus quer nos usar. E Ele vai fortalecer. Aleluia. Né? A igreja de Filadélfia. Eu vou pedir para a Estela a igreja de Filadélfia também. Aleluia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Essa igreja aqui, eu posso dizer que é uma das também que a gente pode mais contextualizar com o nosso tempo presente. Não era uma mega igreja, era um povo trabalhador, como a gente vê aqui. Não quer dizer, irmãos, às vezes pelo fato de ser uma igreja grande,
de ter pessoas muito ricas, que isso quer dizer que é saúde espiritual. Não, irmão. Nós vemos aqui a igreja de Esmirna, uma igreja pequena que era forte. Então, o que Deus estava dizendo aqui a igreja de Filadélfia, a gente também vê que o Senhor estava mostrando ali que eles deviam permanecer na força que eles estavam, né? Nessa batalha constante que eles estavam ali enfrentando, né? Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo. Então, irmão, o que é que Deus está dizendo? Olha, guarda a minha palavra. Porque como a igreja de Filadélfia passou provação, a provação também está chegando para a gente. Como eu mostrei naquela linha lá, eu acredito, irmãos, que o único fato que antecede agora a vinda de Cristo somos nós. A plenitude dos gentios. Nós somos a era da igreja. Então nós temos que entender que desde o ato dos apóstolos até a nossa presente era, nós estamos num momento de combate. Quantos já foram a nuvem de testemunho que atrás de nós, que já foram dizimados, entregues na cova dos leões, entregue a espetáculos, homens e mulheres, irmão, que deram sua vida, missionários, homens que se dedicaram a profissões e depois foram viver integralmente para a obra. Irmão, nós somos cercados por essa nuvem de pessoas que estão ali na batalha diária. Pessoas que não se entregam. Mas Deus estava falando para ele, ó, retém. Porque como você foi fiel a mim, quando a provação vir, aleluia, eu retenho o que você tem, porque eu vou te fazer vencedor. Então essa palavra aqui serve muito para nós nesse tempo, irmão. Olha aqui, ó, venham em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua, para que ninguém tome a minha, para que ninguém tome a nossa coroa. É um tempo da gente guardar, irmãos, o plano divino agora. Irmão, vamos cantar aquele hino, irmão, das regiões celestiais. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos. Irmão, sonha com essas coisas. Se Deus quiser nos dar casa, carro, tudo que Ele nos deu é bênção. Mas permanece aí na provação. Permanece aí no coronavírus. Fica firme. Oh, aleluia. Irmão, isso aí não é o pior não, irmão. Porque quando vier o pior, Jesus já nos arrebatou, aleluia. Então fica firme aí, em nome de Jesus.